Boa noite, alunos. Vamos voltar a falar então sobre a assistência na saúde mental, tá? Mas antes disso, nós vamos recapitular alguns pontos importantes, porque depois vamos ter, né, um exercício, tá? E para fazer esse exercício, vocês precisam lembrar de alguns pontos que foram falados na última aula, como por exemplo, o acolhimento, né, que foi o que falamos na última aula, que é a dimensão primária de todo o processo de assistência, sendo uma etapa imprescindível para um adequado e bem-sucedido atendimento, e dela participam toda uma equipe de saúde, incluindo porteiro, motorista, auxiliar administrativo, funcionário da limpeza e outros profissionais da área, tá? O acolhimento compreende ainda a admissão no serviço ou o encaminhamento a outro que atenda às suas reais necessidades, né? As reais necessidades desse paciente de saúde mental, tá? Atendimento imediato em casos graves ou agendamento de horário quando se pode esperar, tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês, para que a gente consiga passar para frente. Tá? Além disso, uma equipe mínima de saúde mental em uma unidade básica de saúde deve compor-se pelo menos de um psicólogo e um psiquiatra. O ideal é que tenham mais profissionais, porém, né, não é uma realidade, tá? E, evidentemente, trabalhando em parceria com o generalista, né, o assistente social, o técnico de enfermagem, entre outros. Já os CAPs, né, falamos também na última aula, Centros de Atenção Psicossocial, têm equipes de composição mais diversificada, que são, ou seriam, né, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, profissionais de enfermagem e de apoio, tá? Para o alcance de maior efetividade nos serviços de saúde mental, é necessária a elaboração de um sistema de informação para a área, para que, assim, se torne mais fácil o gerenciamento do setor e a programação das ações voltadas para os principais problemas. Isso facilita muito o processo de decisão dos gestores, pois seria visualizado o alcance e os problemas no trabalho. Então, como também foi falado, né, eu quero frisar que já falamos disso, né, o serviço de saúde mental precisa contar, precisa ter um sistema de informação para a área, né? Para que assim o gerenciamento desse setor, né, e a programação voltada para os principais problemas ocorra de uma forma que tenha um fluxo, tá? Isso vai facilitar a decisão das pessoas que estão na coordenação, né? E visualiza com mais clareza, mais rapidez, mais agilidade o alcance e os problemas no trabalho, tá? Em saúde mental, são possíveis ações de prevenção e promoção. Entretanto, essas ações devem se dar em torno de melhorar as condições de atendimento com medidas que seriam, né? Aumentar o número de unidades ambulatoriais de atendimento, capacitar melhor os profissionais, a fim de que possam, inclusive, fazer o número de prescrições medicamentosas, né? Diminuir esse número, né? Oferecer uma abordagem multidisciplinar, então seriam várias pessoas da equipe, né, nessa abordagem, né, nessa linha de frente, nesse acolhimento, tá? E oferecer a maior facilidade de acesso a quem necessita de ajuda psicoterápica. Por quê? O acesso de quem precisa, né, de ajuda, né, no caso do paciente de saúde mental, nem sempre é facilitado, muito pelo contrário. Geralmente, ele vem cheio de obstáculos, restrições, e aí o paciente não consegue chegar de fato, né, onde precisa. Não consegue uma busca pelos seus direitos, uma busca pelo tratamento adequado, pelo tratamento correto, né? E aí com isso ele não consegue se vincular, né, ao tratamento, ao profissional, né? E não consegue se vincular com a cura que ele, em dado momento, quando
buscar na unidade, procurava, tá? Considera-se, então, reabilitação psicossocial como um processo que facilita ao usuário com limitações a sua melhor reestruturação, né? Uma reestruturação de autonomia de suas funções na comunidade. Então, essa reabilitação, né, que a saúde mental tenta promover, luta por esse lugar, né? Ela vem facilitar que esse usuário que tem as suas limitações decorrentes, né, do sofrimento mental que ele carrega, consiga se reestruturar, né, autonomamente, né, e consiga ter novamente as suas funções na comunidade, tá? Então, a importância da reabilitação psicossocial, né, é muito grande para que esse indivíduo, né, para que esse paciente, ele consiga sentir parte do todo, parte, né, da sociedade em si, tá? Aí falamos também sobre as oficinas terapêuticas, né? Elas caminham no sentido de permitir o indivíduo o encontro e a afetividade com outras pessoas que estão em sofrimento psíquico. Ela também, né, permite o estabelecimento de cuidado consigo mesmo e o exercício da cidadania, né, promovendo a expressão da liberdade através da inclusão pela arte, determinando a finalidade psicossocial associada à clínica. E aí, o que que eu estou querendo falar com isso? O que que os autores, né, vêm querer falar quando se fala de oficinas terapêuticas? Né, é uma busca, é um resgate, né, da identidade desse paciente de saúde mental, tá? Esse paciente que muitas vezes, né, quando é em sofrimento, quando é em surto, ele esquece de si mesmo. Ele esquece de cuidar do cabelo, da unha, da barba, de tomar um banho, de trocar de roupa. Então, ele vem promover coisas, né, de cuidados cotidianos que é fácil para a grande maioria das pessoas, mas para um portador de sofrimento mental, né, essa rotina diária de cuidado consigo mesmo não é, não é fácil, não é tranquila, né? Além de poder causar um sofrimento maior, né, no portador de sofrimento mental. Então, a oficina terapêutica vem com esse intuito, desse resgate, né, dessa identidade, tá? E aí agora nós vamos falar dos centros de convivência, né, que foi quando eu falei na última aula, que são geralmente nesses lugares que essas oficinas ocorrem, tá? São serviços em que o usuário escolhe participar em determinados dias e horários de atividades que aprecia, tá? As moradias, né? Aí agora já é um serviço de residência terapêutica, trata-se de uma forma de reinserção social de usuários cronificados por longos anos de internação em hospitais psiquiátricos, que tiveram seus vínculos sociofamiliares perdidos ou seriamente prejudicados, tá? Então, a importância, né, vamos voltar um pouco de falar dos centros de convivência, né, desses serviços, é que o usuário consegue ter autonomia de querer participar ou não de dada oficina. Pintura, né, em tecido, pintura em tela, crochê, fuxico, teve uma época que fuxico, né, estava bastante nessas oficinas, ele ocorria bastante nessas oficinas, bordado, né, e essas oficinas, essas atividades podem ser até com autocuidado, tá? Um corte de cabelo que um oficineiro promove, né, uma barba que o oficineiro auxilia, né, esse portador a tirar, a cortar, né, a parar essa barba, tá? A questão, né, dos cuidados com a higiene pessoal, tá? Eh, esses oficineiros também, durante as oficinas, né, podem promover conversas, palestras, discussões, debates sobre esse tema, tá? E aí, esse portador, né, de saúde mental, ele pode escolher
os dias e horários, né, que seriam melhores para ele, né, que ele conseguiria, desenvolver melhor o tema daquela oficina, tá. Então até essa autonomia, o paciente de saúde mental consegue em um centro de convivência, tá. Quando a gente fala das moradias, dos serviços residenciais terapêuticos, eu quero lembrar vocês, né, da nossa primeira aula, daquele videozinho do final da aula, quando fala do Hospital de Barbacena, né, ele deixou de ser, um hospital, eh, manicomial, né, e, hoje, esse Hospital de Barbacena, onde conta a história, né, do Holocausto brasileiro, ele é um centro de estudos para uma universidade de Barbacena. Além disso, os pacientes que ficaram lá, né, os pacientes que sobrevivem lá até hoje, da questão do Holocausto brasileiro, eles estão inseridos, né, nas residências terapêuticas. Então, tem vários profissionais que tentam auxiliar, né, tenta, fazer junto, ensinar, né, esses pacientes a darem conta de coisas do dia a dia. Levantou, tomar um café, trocar de roupa, tirar o pijama, ajeitar a casa, fazer uma refeição, escovar os dentes, pentear o cabelo, coisas que eles foram perdendo ao longo da internação deles, né, num hospital psiquiátrico, tá? Hoje em dia são pouquíssimos pacientes que tem lá, né, nessa situação. E por que eles ainda estão lá? Muitos deles, né, nasceram no hospital psiquiátrico e aí os pais, né, a mãe, o pai, faleceu dentro da instituição há muitos anos atrás. Esses arquivos se perderam. Muitos deles perderam contato com a família, né, há mais de 20, 30 anos, e localizar essa família que antes já não queria, né, quando a pessoa era mais jovem, ainda dava conta de alguma coisa. Hoje em dia, eles querem menos ainda, né? Então, esses pacientes que ainda estão no Hospital de Barbacena são pacientes que os assistentes sociais, toda uma equipe, já tentou uma busca, né, dessa família e não conseguiu, não teve sucesso, tá bom? E aí, né, com isso, vamos passar um pouquinho para frente. Eu já dei uma pincelada aí atrás, mas são centros de convivência, né? Que são os serviços em que o usuário, como eu já disse, escolhe participar em determinados dias e horários de atividades que gosta e que aprecia, né? As pessoas que trabalham nessa área são profissionais de saúde, mas podem não ser da saúde mental, como também podem não ser da saúde como um todo, tá? E aí, como eu já disse, são artistas, artesãos, oficineiros. Normalmente, né, esses portadores de sofrimento mental grave são recebidos em um momento posterior à crise mais aguda e eles continuam sendo atendidos pela equipe de saúde mental. Então, não quer dizer que esse portador de sofrimento vai para o centro de convivência, que ele vai parar de ser atendido pelo CAPS ou pelo CERSAM, tá? Ele vai continuar o atendimento dele na unidade, mas ele é inserido, né, de uma forma mais cautelosa, né, na sociedade, podendo fazer escolhas que antes não poderia, né, e lidando com essas escolhas, tá? Alguns municípios, né, isso é muito importante ressaltar, dispõem desse serviço, que é um serviço, o centro de convivência, que tem uma grande importância na reabilitação psicossocial, né, em geral e na prática das oficinas terapêuticas, né, é uma questão bem particular, tá? Eh, o município de Itaúna, ele conta com um centro de convivência, para portador de saúde mental. Além disso, tem o centro de convivência do idoso, tá? Com outros equipamentos da saúde também.
O que é importante ressaltar é que o centro de convivência, né, em questão de saúde mental ou do idoso, é bem no centro da cidade mesmo, para que esse portador consiga uma facilidade de ir e vir. Então, qualquer bairro que esse morador, né, que esse portador more, ou no centro, ele teria que pegar apenas um ônibus, né, teria que usar apenas de uma condução, ou até vir andando até a unidade, tá? Então, até isso foi pensado na questão do município de Itaúna, tá? Ser algo mais central, para que esse portador de sofrimento mental consiga chegar, né, de uma maneira mais tranquila na unidade, tá? Em municípios menores, as oficinas terapêuticas muitas vezes cumprem o papel de um centro de convivência, acopladas a um CAPS ou um ambulatório de saúde mental. Então, a importância, né, de se ressaltar isso é que, ainda que o município seja pequeno e não tenha, né, não disponha desse serviço, eh, esse serviço pode ser realizado em outros lugares, tá? Como eu falei um pouquinho antes também, os serviços de residência terapêuticas, né, eh, de moradias, eles vêm falar, né, eh, de uma inserção social de usuários cronificados por internação em hospitais psiquiátricos, que tiveram seus vínculos sociofamiliares perdidos ou seriamente prejudicados, né? O que que acontece? Antes, eh, a pessoa ficava uma vida inteira dentro de uma instituição psiquiátrica, né? Não saía de lá, apenas se chegasse a óbito, né? Ela sairia, entre aspas, dessa instituição. E aí, com as portarias, né, ministeriais, isso vem mudar, né? O Ministério da Saúde, o Ministério da Assistência vem trazer, né, eh, normativas e leis para mudar essas questões. E aí devolver, né, ao portador de sofrimento mental toda uma identidade, todo um direito que lhe foi roubado, tá? É de responsabilidade do poder público oferecer a esses pacientes uma moradia, tá? E cabe aos programas de saúde mental dos municípios implantar moradias, tornando as casas na plena acepção da palavra. Então, eh, se o paciente não tem condições, né, de voltar para a família ou ficar sozinho, cabe ao poder público, né, disponibilizar um local que seja o mais parecido possível, né, com uma rotina de uma casa. Então poderiam ser casinhas mesmo, tá? Esse paciente consiga resgatar, tá, a sua autonomia. Na cidade nós não temos esse serviço, mas em Belo Horizonte tem, tá? É algo muito interessante de ser visto realmente na prática. Uma coisa interessante a se falar é que os serviços substitutivos, né, do da internação no hospital psiquiátrico, né, vem devolver a esse paciente, né, passeios, festas, jogos, idas ao cinema, né, convívios, a liberdade de trocas de experiência, de encontros, né, projetos futuros. Então, a substituição de uma internação, ela é muito importante, porque ela pode, né, com que o paciente de saúde mental ele consiga até fazer projetos futuros para a própria vida, tá? Eh, o agenciamento, né, desses espaços de transformação cultural, né, desses centros de convivência, residências terapêuticas, moradias,
são caminhos que viabilizam a presença social, tá? E aí, quando falamos, né, dessa questão do público, é importante, né, que fique bem claro para vocês, que vocês consigam lembrar disso futuramente, que alguns portadores, né, de sofrimentos mentais, dessas moradias, necessitam de um suporte para a construção da sua autonomia, que foi o que eu disse antes. Então, eles vão precisar, né, de pessoas que os ajudem a fazer coisas que são corriqueiras mesmo, que são do cotidiano. Muitos desaprendem desde a escolher o que vão querer para jantar, até o hábito de comprar um pão na esquina, porque essa pessoa, né, foi tirada da sociedade, do convívio da sociedade muito cedo, né? No momento de crise, passou muitos anos numa instituição psiquiátrica, então ela esquece coisas que seriam simples do cotidiano de qualquer um. Porém, para ela, ela tem que reaprender a ir comprar um pão, reaprender a fazer uma compra, reaprender a pensar o que vai querer jantar, o que vai querer almoçar, tá? Então são coisas realmente que seriam muito simples, né, para toda uma sociedade e para esse portador de saúde mental é difícil nesses primeiros momentos, tá? Evidentemente, a retomada de vida fora dos muros institucionais é um processo difícil e lento, com grande necessidade de apoio. A firme vinculação de cada morador a uma equipe de saúde mental é decisiva. Os serviços, os equipamentos da rede substitutiva ao hospital psiquiátrico são de grande importância nessa transição, tá? Então, uma rede, né, de saúde mental bem articulada, né, ela vem substituir o hospital psiquiátrico e aí ela é uma grande eh, facilitadora nessa transição de hospital psiquiátrico para conviver novamente em sociedade. Com isso, temos a permanência dia no CAPS, né? Então, o paciente vai durante o dia, faz o seu tratamento e depois ele volta para o convívio da família, tá? Diário ou mais espaçada, né? Todos os dias, né? Geralmente é horário comercial, de segunda a sexta, tá? Mas isso pode mudar de acordo com a cidade, de acordo com o planejamento, né, da unidade, ou pode ser mais espaçada, de 15 em 15, de 8 em 8, de 10 em 10, uma vez por mês. Pode ser uma etapa muito importante para aqueles usuários cujo quadro é mais grave. Então, a permanência no CAPS, né, pode vir ser um suporte para esse paciente que não se sente seguro ainda, né, na questão de viver com a sociedade, tá? Além disso, a frequência de um centro de convivência para ajudar a reconstituir laços e a conquistar novos espaços. Então, a frequência, né, que esse indivíduo, esse portador de sofrimento mental, vai no centro de convivência ou em outro equipamento, auxilia na reconstrução de laços, né, na conquista de espaços que esse paciente, até há pouco tempo atrás, não tinha. E com isso, né, o acompanhamento pelo técnico de referência, seja no CAPS, seja no centro de saúde, é imprescindível para que cada um possa falar de si e retornar, né, para sua própria história, ou até para construir uma nova história a partir desse recomeço, tá? Assim, o tratamento é realizado nos serviços públicos da cidade, equipamentos públicos, né, ao lado de outros usuários do bairro ou da região. O que dá significado, né,
eh, ao que estamos falando sobre a casa deles, né, algo que é muito importante, né. E aí, tira esse paciente dessa questão de ser hospitalizado, da necessidade de tirar o paciente do convívio, né, da sociedade e excluí-lo, colocá-lo longe, né, dos olhos da sociedade, tá. Espero que tenha ficado claro para vocês, né, essa aula de hoje foi um pouco mais, intensa, um pouco maior, tá, esse conteúdo, mas ele é muito importante para que de agora para frente vocês consigam, entender, né, os outros as outras questões que vamos estudar. Então vocês entenderem essa questão, né, do que passa um portador de sofrimento mental é importante, principalmente para a formação de vocês enquanto profissional dessa equipe, tá? Eh, Na próxima aula vamos falar dos conceitos básicos, tá? E classificações em saúde mental. Então, para a gente conseguir chegar nesse ponto, é importante que até aqui vocês tenham assimilado esse conteúdo. Para isso, né, eu deixei no finalzinho agora algumas questões para serem feitas e entregues, né, na secretaria do curso, tá? Eh, Vocês vão ter uma semana. Então, na semana que vem, né, vocês têm até quinta que vem para entregar, até na próxima quinta para entregar essas atividades, tá? Eu vou estar corrigindo as atividades. Quais são essas atividades então? Qual é a diferença entre o acolhimento, né, e o acolhimento em saúde mental? E aí eu peço para justificar a resposta, tá? Então, essa resposta está na minha fala e nas últimas duas aulas, né? Número 2, o que é uma equipe multiprofissional? Quais profissionais são necessários para trabalhar nessa equipe, tá? Também está na outra aula. Qual é a epidemiologia? Eu espero que tenha ficado claro para você a necessidade, né, desse termo, de fazer isso em saúde mental. Qual é a finalidade do prontuário, tá? Porque uma pessoa que trabalha na área da saúde, ela lida o tempo inteiro com o prontuário. E o prontuário não é dela, o prontuário é de toda uma equipe. Então, você tem que saber o que vai escrever, como vai escrever e como o outro vai e tentar, né, imaginar como o outro vai ler e receber aquilo, né, para que as informações sejam as mais claras possíveis, né, e ajude o paciente, tá? E a número 5, o que são oficinas terapêuticas, centros de convivência e residências terapêuticas. Então, eu vou deixar essas 5 questões para vocês fazerem. O prazo está aí embaixo, né? Prazo 1 semana os exercícios, né, feitos na secretaria.